A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Ana Elisa, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Vamos, a partir de agora, serenar os nossos corações para nos envolvermos mais intimamente com os nossos mentores individuais e iniciarmos a reunião da noite, com o tema O Poder da Fé. E para fundamentar as nossas reflexões, utilizaremos do encontro de Jesus com o centurião romano chamado Cornélio, que está registrado nos evangelhos Mateus, no capítulo 8, versículo de 5 a 13, que foi testemunha ocular da história, e o evangelista Lucas, que descreveu os fatos através de relatos, e neste caso específico, vamos basear o estudo através do evangelista Lucas, no capítulo 7, versículo de 1 a 10. Naquele tempo, quando Jesus acabou de falar ao povo, entrou na cidade de Cafarnaum. E um centurião, que tinha um servo a quem estimava muito e que estava doente quase a morrer, e tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus para lhe pedir que fosse salvar aquele servo. E quando chegaram na presença de Jesus, os anciãos suplicaram-lhes insistentemente: Ele é digno de que lhe concedas, pois estima nossa gente e foi ele que nos instruiu a sinagoga. Jesus então os acompanhou. Já não estavam longe da casa quando o centurião lhe mandou dizer por uns amigos: Não te incomodes, Senhor, pois não mereço que entres em minha casa, nem me julguei digno de ir ter contigo, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu, que sou um subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens, diga a um que vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E a meu servo faz isso, e ele faz. Então, ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para uma multidão de pessoas que certamente o seguiam, ele disse: Digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Então, ao regressarem à casa, os enviados encontraram o servo já em perfeita saúde. Então, meus irmãos, é muito interessante essa passagem, que Jesus, ele acabara de ministrar o Sermão do Monte. Ele entra na cidade de Cafarnaum, acompanhado por uma multidão, como sempre, né? Muitos seguiam Jesus. E quando é procurado por esses anciões, né, pelos judeus, a mando de um centurião romano, ou seja, de um soldado romano, então o mestre sendo abordado, o mestre Jesus, ele é solicitado a ele ajuda para que este servo, este humilde enfermo, possa ser curado. Então nós podemos perguntar para nós mesmos: por que o próprio centurião, por que ele mesmo não foi ter com Jesus diretamente? Uma vez que era um homem de alta patente, ele era responsável por uma centúria, por isso centurião, que seria em torno de 80 a 100 soldados a seu comando. Mas justamente por ser um gentio, ou seja, o gentio era um povo que não era judeu, ele era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. Então ele se sentiu constrangido em procurar Jesus, sendo que um judeu, ele só tem crença no único Deus. E ainda por se tratar na cura de um simples criado. Então lembremos, meus irmãos, que criado naquela época não tinha menor valor para ser como ser humano, mas sim financeiramente. Ele era considerado mais importante como moeda de troca. E, no entanto, o centurião, este especificamente, era um homem diferente. E quando adoeceu este escravo, né, ele tomou-se de compaixão e preocupação por ele, levantava-se pela madrugada e ia vê-lo,
E ao perceber que a febre não cessava, ele ficou inquieto e procurou efetivamente os recursos necessários para o restabelecimento desse servo. Então, o centurião, em diálogo com Jesus, ele afirma: creio em teu poder, profeta de Nazaré. Tu és o Senhor das leis orgânicas que regem o corpo humano. Não se faz mister que entres em minha casa. Basta que des uma ordem e a moléstia abandonará o corpo de meu servo, retomando-lhe a saúde. E voltando-se para os que o seguiam, aí Jesus afirma: em verdade vos digo que jamais encontrei tamanha fé em Israel. E ao centurião romano Jesus disse: vai-te, retorna para a tua casa, faça-se contigo assim como crestes. E a caminho o centurião encontrou mensageiros de sua casa que lhe vieram informar que o servo doente estava curado. Então, meus irmãos, essa história nos faz refletir na atitude, no tamanho da fé do centurião romano, que através dela curou o seu servo, e a humildade, o esforço, a confiança foram fatores decisivos para a efetiva cura do servo. E nós? Qual o tamanho da nossa fé? Diante das dificuldades, qual é a nossa atitude? Enfrentamos confiantes ou nos abatemos? Já paramos para pensar? E ainda, temos fé? O que é fé? O que é ter fé? Certamente, o centurião, ele procurou ajuda, como nós hoje também procuramos um médico na certeza e eu sabendo que o médico irá resolver os males do corpo físico. Ou quando procuramos uma casa espírita, na confiança que seríamos aliviados das dores da alma. Então, o nosso codificador Allan Kardec nos esclarece no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial, uma ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, que modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, que pode apenas, pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos. Outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Então, diante das considerações do codificador, do edificador da doutrina espírita, nós podemos entender o mecanismo da fé. Quando fazemos uso, por exemplo, de medicamentos ou utilizamos da terapêutica espírita, por exemplo, a água fluidificada, ou quando tomamos um passe, nós temos a confiança que a espiritualidade superior intercederá por nós e assim procedem os tratamentos e os benefícios da água magnetizada e, efetivamente, dos efeitos da aplicação do passe. Então, no livro O Consolador, nós podemos também comentar, e argumentar nesse sentido que o mentor Emmanuel, na pergunta 354, ele nos diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Conseguir a fé alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, essa fé, ela não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Meus irmãos, essa explicação nos faz entender ou compreender a atitude do centurião romano ao procurar a intercessão de Jesus para curar o servo, através da confiança depositada no Mestre, no Rabi da Galileia, podemos entender esse sentimento como fé. Como o próprio Cristo afirmou que não havia encontrado ninguém com tamanha fé. Tal o motivo pela qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais a fé. E podemos recorrer também para ilustrar
esse sentimento de fé, uma passagem, Humberto de Campos nos relata no livro Boa Nova, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Certa vez, Jesus e seu discípulo João saíram de Cafarnaum e foram em direção a Jericó para eventuais visitas. Em determinado ponto da viagem, o mestre e o discípulo encontraram um rude lavrador cavando um poço à beira do caminho. Então, bagas de suor, assim, pelo calor, pelo intenso sol que lhe desciam à fronte, mas seus braços fortes iam e vinham à terra na ânsia de procurar o líquido precioso. E ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo a pretexto de breve descanso e revelando o interesse que aquele esforço lhe despertava. Perguntou ao trabalhador: amigo, o que fazes? E ele responde: busca a água que nos falta. A chuva é assim tão escassa nessas paragens? Tomou Jesus, evidenciando afetuoso cuidado. Sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente a chuva se vem tomando uma verdadeira graça de Deus. Então o homem prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas apontando para ele, o Messias disse a João, o discípulo João: então, amigo, este quadro da natureza é bastante singelo, porém é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou no solo. Então Jesus demonstra para o discípulo amado João a beleza de saber que Deus, representado pela natureza, provedor dos recursos necessários para o bem da criatura humana, é o esforço que se faz necessário para adquirir o benefício. Ou seja, não basta só reconhecer a bondade de Deus, meus irmãos. Precisamos fazer a nossa parte, como simples lavrador, que procurava o manancial porque ele confiava, ele sabia, ele tinha certeza que ali havia um reservatório. E não simplesmente esperar a chuva, ou seja, esperar que Deus nos conceda absolutamente tudo e que nós não nos esforcemos para tal. Muitas vezes, e eu sempre, nos falta esse elemento que nos impede de efetivamente conquistar a fé. A fé fecunda que move as fibras do nosso coração. Essa força motriz capaz de transportar montanhas, como Cristo nos disse. Nós podemos também nos basearmos no Mentor Emmanuel, na pergunta 355 do livro O Consolador. Será fé acreditar sem raciocínio? Acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento do raciocínio para que a alma edifique a fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, ela nos dá as bases sólidas da fé raciocinada, através da ciência, da filosofia e da religião, a que se apoia sobre os fatos e a lógica. Não deixa atrás de si nenhuma obscuridade, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso quem nos disse foi o edificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ou seja, uma fé sem a racionalidade e a compreensão lógica do fato está fatalmente sujeita ao desalinho, ao erro, porque não possui fundamento. Imaginamos ou esperamos fatos ou acontecimentos milagrosos que possam resolver nossos problemas. Mas esquecemos que as oportunidades nos são oferecidas todos os dias, de diversas formas na nossa vida. Através da nossa família, através dos nossos amigos,
através dos colegas de trabalho. Então, todos eles, de alguma forma, contribuem para o nosso aprimoramento, tanto moral como espiritual. O mentor Emmanuel, ele também continua nos esclarecendo agora no livro Pensamento e Vida, quando ele novamente vem nos dizer que como exprimir a fé, segundo Emmanuel. Fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então, meus irmãos, é uma conquista da criatura, é uma conquista de todos nós. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine, o aposento, recorremos a fios condutores que lhes transportem a força, desde a aparelhagem da usina distante até o acesso de nossa casa. É o que o Emmanuel vem nos dizer. E que para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Então, nós podemos recorrermos ao astro-rei, que nos distribui equitativamente o sol, os recursos de que dispomos, convergindo-lhe, porém, os raios com uma lente comum. Dele auferimos poder mais amplo. Então, o bem eterno é exatamente a mesma luz para todos nós, que é concentrado essa força em nós por intermédio dessa força positiva, essa segurança íntima, esse decreto com mais eficiência que retrataremos a glória. Então, depende de cada um de nós desenvolver a fé e maximizarmos os efeitos com uma lente da confiança que Deus nos concede, através dessa providência divina em todos os instantes da nossa vida. Então, que possamos, sim, despertar a fé dentro de nós, inspirados pelo exemplo do centurião romano, que com toda humildade, que não se sentia digno de se apresentar a Jesus por ser um gentio, mas o amor pelo criado superou qualquer obstáculo, fortalecido pela confiança e certeza que Jesus poderia curar. Inclusive, o centurião romano é considerado, meus irmãos, o primeiro gentio convertido do cristianismo. Então, que sejamos, sim, inspirados também pelo lavrador, através do esforço e a certeza da providência divina. Que possamos chegar no final do dia em que teremos a certeza, a confiança, a convicção de não mais dizer, eu creio, mas eu sei que o Mestre Jesus, que nos conhece desde sempre, proporciona as melhores oportunidades para superarmos as dificuldades de qualquer ordem que venha acontecer no nosso dia a dia, na nossa vida, nos momentos difíceis, porque somos filhos de um Deus que é bom, que é justo, que é misericordioso, que nos ama incondicionalmente. Por isso, tanto investimento no plano espiritual para conosco. Contam-nos que, certa vez, Chico Xavier, ele ia trabalhar na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, e na estrada passava próximo ao campo de Girassóis, e cotidianamente ele fazia uma prece pedindo a Deus que protegesse os girassóis tão lindos. E um dia, um ônibus que levava os funcionários furou o pneu nas proximidades deste campo. Então o motorista pediu para que todos descessem, para que ele pudesse efetivamente trocar o pneu. E quando o Chico Xavier, estava lá aguardando, ele teve uma experiência interessante. Ele viu aproximar dele alguns irmãos que ele não sabia exatamente se era do plano físico, do plano espiritual, mas que ele viu que veio em direção dele. Então, ele foi percebendo
que eram irmãos que vinham agradecer justamente pelas preces que ele fazia todos os dias pelo campo de Girassóis. Então, meus irmãos, nós podemos entender, se o campo de Girassóis tinham esses irmãos que protegiam, imaginem quantos irmãos espirituais nos protegem. Então, que tenhamos, sim, essa certeza, essa confiança que Deus nos ama incondicionalmente, todos os momentos da nossa vida. Que essa fé seja a nossa mola mestra para a nossa caminhada evolutiva. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.